Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais esse mergulho profundo nas nossas fontes de conhecimento. Para começar o nosso encontro de hoje, que as bênçãos divinas acompanhem o dia e a semana inteira de cada pessoa que nos escuta. Que seja um tempo de luz e de muito aprendizado para todos nós. Amém. É sempre um privilégio enorme estarmos aqui para desbravar textos que são tão ricos, cheios de camadas históricas e de significado bem prático para a nossa realidade. Com certeza. E, sabe, para abrir a nossa discussão de hoje, eu queria lançar uma reflexão. Será que quem nos ouve já sentiu alguma vez na vida aquela sensação de que parou no tempo em relação ao próprio aprendizado ou crescimento pessoal? Nossa, essa é uma sensação bem comum, né? Sim, aquela coisa incômoda de que, em vez de avançar na vida, nas emoções ou na espiritualidade, parece que se está andando para trás. Exatamente. É uma estagnação que frustra profundamente. E é exatamente sobre esse tipo de retrocesso e sobre o antídoto para ele que a gente vai conversar hoje. O material que temos na mesa é fascinante. Nós vamos analisar o capítulo 5 do livro de Hebreus. Isso. Estamos utilizando aqui a tradução da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada e combinando o texto com as reflexões incrivelmente detalhadas do teólogo J. Dwight Pentecost. E a nossa missão nesta análise de hoje é bem clara, viu? Nós vamos investigar os requisitos quase que misteriosos que existiam para o cargo de sumo sacerdote lá na antiguidade. Além disso, vamos entender o estresse emocional absoluto de uma figura histórica divina em um de seus momentos mais sombrios e, por fim, decifrar um alerta muito antigo sobre a diferença entre se alimentar de leite e de alimento sólido. É uma metáfora muito boa. Muito. É um texto milenar, mas que funciona como uma verdadeira verificação de realidade para o desenvolvimento de qualquer pessoa hoje em dia. Certo, então vamos desvendar isso. Começando pelos versículos de 1 a 4, nós nos deparamos com o que podemos chamar de, talvez, a descrição de cargo mais exigente de toda a história antiga. Sem dúvida. O autor de Hebreus lista os pré-requisitos para alguém assumir o sumo sacerdócio. E, lendo o texto, me ocorreu uma coisa. A função primordial dessa figura era representar os seres humanos diante de Deus. E para fazer isso, existiam dois pilares inegociáveis. O primeiro deles me chamou muita atenção. O sumo sacerdote precisava ser genuinamente humano. Esse detalhe é vital. O Dwight Pentecost ressalta nas notas dele que a humanidade não era apenas um fato biológico, mas uma ferramenta de trabalho. Como assim, uma ferramenta de trabalho? Pense no contexto da época. O sumo sacerdote lidava com pessoas falhas, pessoas que cometiam erros terríveis. Se esse líder não fosse humano, se ele não estivesse sujeito ao cansaço, à dor, à tentação e à própria fragilidade, ele seria totalmente incapaz de ter compaixão. Faz todo sentido. A fraqueza compartilhada era literalmente a ponte para a misericórdia. O texto até fala em ser capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho. Quer dizer, um anjo jamais poderia ocupar esse cargo, certo? Exato, um anjo jamais conseguiria. Porque um ser angelical não tem a menor ideia do que é exaustão física ou o peso de uma tentação humana. O sacerdote da antiga ordem de Arão precisava até mesmo oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados antes de oferecer pelo povo. Isso provava, na prática ali, a humanidade dele e as falhas dele. E o que torna isso fascinante é notar como a vulnerabilidade não era vista como um defeito para o cargo. Era uma exigência técnica. A incapacidade de sofrer tornaria o sacerdote inútil. E isso nos leva ao segundo pilar, que é ser chamado por Deus. O texto bíblico afirma categoricamente que ninguém toma essa honra para si mesmo. Nenhuma eleição popular ou autodeclaração funcionava. Tinha que ser uma nomeação estritamente divina, como ocorreu com Arão. E isso levanta uma curiosidade sobre o motivo dessa exclusividade. Por que o povo não poderia simplesmente, votar no sacerdote mais carismático ou no líder mais influente da comunidade para representá-los? Olha, se a gente conectar isso ao quadro geral, a explicação se torna muito lógica. As ofensas e os pecados do povo eram contra Deus. Certo.
O Criador não tinha obrigação nenhuma de aceitar o ministério de representantes que tivessem sido escolhidos pelos próprios ofensores. Ah, entendi. Seria como o réu escolher quem vai representá-lo e exigir que o juiz aceite os termos dele. Perfeito, é bem por aí. Como a dívida era com ele, cabia exclusivamente a ele escolher e aceitar o seu mediador. Entender isso torna os versículos de 5 a 10 monumentais. O autor mostra que Jesus atende perfeitamente a esses dois critérios exigentes, mas de uma forma muito superior. Jesus não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Ele foi designado pelo Pai. Sim. O texto cita os Salmos dizendo que ele é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui a gente tem um conceito bem denso. O que exatamente significa essa ordem de Melquisedeque? Porque claramente não é a mesma coisa que a ordem de Arão que nós mencionamos antes. Excelente ponto. Essa é uma daquelas chaves de leitura que mudam tudo. A ordem de Arão, o sacerdócio levítico tradicional de Israel, era baseada em genealogia e era temporária. Porque os sacerdotes morriam, né? Exatamente, eles morriam e precisavam ser substituídos. Melquisedeque, por outro lado, é uma figura bem enigmática do Antigo Testamento. Ele foi um rei de Salém e sacerdote que aparece na história de Abraão sem registro de genealogia, sem menção de início de dias ou fim de vida. Ele só aparece lá na narrativa e depois some. Isso. O autor de Hebreus usa essa figura para explicar que o sacerdócio de Cristo não se baseia em linhagem humana ou em leis cerimoniais passageiras, mas em um decreto eterno. É um sacerdócio indestrutível que é fundamentado na vida ressurreta. E a designação plena ocorre no momento da ressurreição dele. Mas antes da ressurreição, houve a prova de fogo do primeiro critério, que é a humanidade genuína. E isso nos leva a um dos momentos mais intensos de todo o relato bíblico. O autor de Hebreus não usa o tempo de Jesus na Terra como uma metáfora. Foi real. Muito real. Tão real que a gente chega na cena do Getsemane, que é descrita de forma visceral no versículo 7. A linguagem ali quebra qualquer expectativa de um heroísmo estoico. Muitas vezes a imagem cultural de uma figura divina é a de alguém que passa pelo sofrimento de forma imperturbável, alguém quase flutuando acima da dor. Como se não sentisse nada, né? Pois é. Mas o texto diz que, nos dias de sua vida na terra, ele ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. O comentário de Pentecoste enfatiza que isso indica um estresse emocional esmagador. Jesus estava diante de uma calamidade tão profunda que a resposta física foi o pranto doloroso, o suor, a agonia extrema. E é bem aqui que a coisa fica realmente interessante. Qual era a fonte desse pavor tão profundo lá no jardim do Getsemane? Porque claramente não era apenas um medo comum. Para entender a raiz desse pavor, a gente precisa olhar para as 4 grandes teorias que teólogos ao longo dos séculos têm debatido. E que o comentário do Pentecostes analisa de uma forma muito crítica. A primeira teoria sugere que Jesus estava simplesmente com medo da morte física, medo do sofrimento excruciante da crucificação. Mas, olha, isso parece um pouco contraditório, não acha? O próprio Jesus já havia avisado aos seus discípulos inúmeras vezes que seria crucificado e que morreria dessa forma. Sim, ele repetiu isso várias vezes. Ele sabia muito bem o que estava por vir e marchou em direção a Jerusalém com esse propósito. Um pavor repentino apenas pela dor física não se encaixaria no nível de conhecimento e de preparação que ele demonstrava ter o tempo todo. Precisamente. Essa primeira teoria acaba minimizando a missão de Cristo. Isso nos leva à segunda explicação. A ideia de que houve um ataque de Satanás ali mesmo no jardim. Essa teoria propõe que Satanás estaria tentando matar Jesus prematuramente, antes de chegar à cruz, para impedir que o sacrifício redentor acontecesse da forma que foi profetizada. Lendo as palavras do próprio Cristo lá no Evangelho de João, isso também parece cair por terra. Ele declarou que tinha autoridade pessoal sobre a própria vida e morte. Ele disse que ninguém tiraria a vida dele, mas que ele a daria de forma espontânea. Exato. Se ele tinha essa autoridade soberana, a vida dele não poderia ser roubada por Satanás em um jardim escuro no meio da noite. E é por isso que a gente avança para a terceira teoria. Essa propõe que Jesus não estava pedindo para ser liberto de morrer na cruz.
mas sim liberto das consequências da morte. Ou seja, ele estaria orando com agonia para garantir que seria ressuscitado. E olha, faz um pouco mais de sentido, afinal, a ressurreição era a resposta divina à morte. Faz sentido, mas mesmo assim, ele também já havia profetizado a própria ressurreição, né? Ele dizia: destruam esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Se ele tinha essa certeza absoluta de que ressuscitaria ao 3º dia, orar por isso até faz sentido. Mas talvez não justifique aquele nível de terror avassalador, de forte clamor e lágrimas, como se estivesse diante de um abismo totalmente desconhecido. O que nos traz a quarta explicação, que é a teoria principal defendida por Pentesco e por muitos estudiosos bem profundos do texto. O pavor no Getsêmani não era da morte física, nem de um assassinato prematuro. Era o terror indescritível da morte espiritual. Morte espiritual? Sim, a gente precisa definir o que isso significa nesse contexto. Morte espiritual é a separação total, absoluta e intransponível de Deus. A punição original para o pecado humano era exatamente essa separação do Criador. É uma ideia pesadíssima de se processar. Quer dizer que, para salvar a humanidade, Cristo precisava passar pela mesma punição dos ofensores. Ele, que existia em união perfeita e eterna com o Pai, precisava experimentar o abandono cósmico. É o que ecoa naquele grito terrível na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente. A agonia no jardim vinha da antecipação de se tornar pecado e, consequentemente, sofrer a ira divina. O pavor era de que essa separação do Pai, ao tomar sobre si a culpa de toda a humanidade, pudesse ser eterna. A perspectiva de experimentar as trevas do abandono de Deus, essa ruptura da comunhão perfeita que existia desde a eternidade, era o que esmagava Jesus a ponto de suar o que pareciam gotas de sangue. O texto de Hebreus diz que ele ofereceu orações àquele que o podia livrar da morte, e que ele foi ouvido por causa da sua reverência. Mas se a oração foi ouvida, e nós sabemos pela história que ele de fato morreu na cruz, como a gente entende, essa resposta divina. A oração foi atendida porque a morte espiritual não foi permanente. Ele experimentou a separação momentânea e a morte física, mas não ficou sob o domínio da morte eterna. O Pai atendeu ao clamor, ressuscitando ele, tirando ele do abismo e declarando a sua vitória sobre ambos os tipos de morte. Muito profundo isso. E os versículos seguintes adicionam um detalhe intrigante. O texto diz que, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Essa palavra aperfeiçoado pode soar bem estranho para algumas pessoas. E soa mesmo. Pode dar a entender que Jesus era imperfeito, que tinha alguma falha moral ali e que precisou melhorar. Mas aprofundando essa ideia no idioma original, a palavra que foi traduzida como aperfeiçoado não carrega essa ideia de corrigir um defeito. Ela aponta para a conclusão de um processo. Significa levar algo ao seu objetivo final. Entendi. A obediência nele não foi passar da desobediência para a submissão. Como filho, ele nunca desobedeceu. Aprender a obediência, aqui nesse contexto, significa que ele descobriu, na carne e na prática extrema, o custo indescritível da obediência em meio ao sofrimento. Ele viveu o ciclo completo da experiência humana. Os seus sofrimentos se completaram, e essa vivência plena o qualificou de forma absoluta como nosso sumo sacerdote. Então nós acabamos de ver o nível extremo de maturidade, de sacrifício e de profundidade teológica exigido de Cristo e explorado pelo autor de Hebreus. Mas logo em seguida, a partir do versículo 11, o autor olha para o seu público e percebe um contraste chocante. É uma mudança brusca. Ele está no meio dessa explicação brilhante sobre a ordem de Melquisedeque e de repente dá uma freada brusca. Ele muda o tom drasticamente e diz algo como: eu tenho muito mais coisas a dizer sobre isso, mas estão difíceis de explicar. E o motivo dessa dificuldade não era a complexidade teológica do assunto, mas a atitude de quem estava ouvindo. Pois é. Enquanto Cristo deu absolutamente tudo, os leitores ali estavam com preguiça de dar o mínimo. O texto diz que eles ficaram com preguiça de ouvir e lentos para aprender. E sabe, isso levanta uma questão importante, que é:
O perigo silencioso do retrocesso espiritual e intelectual. No desenvolvimento humano, a estagnação é uma ilusão reconfortante, porém totalmente falsa. Se não estamos ativamente avançando, exercitando nossa mente e nosso caráter, nós estamos fatalmente regredindo. Não tem meio termo, né? Não tem. O autor expressa uma frustração muito legítima, ele avalia o tempo decorrido, o período em que aquelas pessoas já estavam expostas ao ensinamento e conclui: vocês já deviam ser mestres, mas em vez de estarem ensinando outras pessoas, eles precisavam voltar à estaca zero. Foi uma regressão real da idade adulta de volta para a infância. E para ilustrar isso de uma maneira gráfica, o autor usa a famosa metáfora da dieta: leite versus alimento sólido. Pelo que eu entendi da leitura, o leite representa os princípios elementares. São aqueles fundamentos básicos, aquilo que é fácil de engolir e não exige muita mastigação ou muito esforço digestivo. Isso mesmo. Quem só bebe leite, diz o texto, não tem experiência na palavra da justiça. Uma analogia atemporal. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm capacidade de processar verdades mais robustas, verdades mais exigentes. E a grande revelação que o comentário de Pentecostes traz aqui para a gente é sobre o que realmente define essa maturidade. A diferença entre o bebê e o adulto espiritual não é apenas o acúmulo de conhecimento. Certo. Não se trata de quem memorizou mais regras. A grande distinção está no uso prático dessas informações na vida. O texto diz que o alimento sólido é para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra-chave aí parece ser prática. É como a diferença entre um estudante de medicina, que acabou de decorar um livro de anatomia, e um cirurgião experiente. Adorei esse exemplo. O estudante tem toda a informação teórica na cabeça dele, mas numa emergência de verdade, no meio daquele caos do hospital, é o cirurgião que tem as faculdades exercitadas pela prática constante para tomar a decisão certa em frações de segundo. Uma comparação muito, muito precisa. O bebê espiritual até pode conhecer a regra de cor, mas na complexidade da vida real, seja em um dilema ético no trabalho, em uma crise de relacionamento, ou mesmo frente a uma dor totalmente inesperada, ele não sabe como aplicar aquele princípio. Ele trava. Ele não consegue discernir as nuances do certo e do errado quando a situação não é só preto no branco. Já o adulto usa o conhecimento como uma lente constante para interpretar o mundo e tomar essas decisões complexas. E o alerta do autor é que o tempo cronológico engana demais a gente. É muito possível ter anos de caminhada, anos frequentando os mesmos ambientes de aprendizado, ouvindo sempre as mesmas coisas. Mas, se esse conhecimento não for exercitado na prática para o discernimento diário, não há verdadeiro desenvolvimento. A pessoa apenas envelhece naquele ambiente sem amadurecer de fato. É o velho princípio de que músculos que não são usados atrofiam. Se a pessoa conhecia as verdades profundas, mas parou de usá-las para guiar suas escolhas do dia a dia e se acomodou em apenas ouvir passivamente, ela já está regredindo para o estágio de precisar de leite novamente. A sensibilidade moral e espiritual dela diminui drasticamente. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa para nós hoje? Fazendo uma grande síntese do nosso percurso de hoje. Primeiro, nós descobrimos que existe na figura de Cristo um sumo sacerdote que entende as profundezas mais sombrias da dor humana e do estresse emocional absoluto. Ele não é um observador distante, e isso nos confere uma confiança imensa. Mas logo em seguida, a gente vê que essa mesma mensagem que nos acolhe é a que nos confronta. Não podemos nos conformar com a preguiça. Nós somos chamados a sair da infância e buscar uma maturidade contínua, mastigando alimentos sólidos por meio do exercício constante das nossas faculdades. E para encerrar, há um pensamento muito interessante que se desdobra de tudo que analisamos hoje. Vem direto das notas do Pentecoste. Imagine por um momento se Deus nos vestisse fisicamente de acordo com o nosso progresso de crescimento interno. Quantos de nós, mesmo após anos e anos de aprendizado e conhecimento teórico, estaríamos andando por aí usando roupas de bebê ou até fraldas? Uau, que imagem forte! É um choque de realidade. Nós vivemos atualmente na era do atalho.
A nossa cultura idolatra os life hacks. Aqueles vídeos de 30 segundos que prometem 3 passos simples para resolver problemas profundos, sejam eles emocionais, profissionais ou até espirituais. Todo mundo quer a fórmula mágica. Sim, e essa mentalidade de buscar sempre o caminho de menor resistência, a solução rápida que não exige esforço nenhum, é a versão moderna e definitiva de uma dieta baseada exclusivamente em leite. É uma provocação muito profunda para cada um de nós. Nós exigimos fast food existencial, porque no fundo temos preguiça de sentar à mesa, de lidar com a complexidade da vida, de sofrer um pouco no processo de aprendizado e de finalmente mastigar o alimento sólido. Perfeito. O desafio que fica não é há quanto tempo nós conhecemos um assunto, mas se nós estamos realmente dispostos a abandonar os atalhos fáceis e assumir o trabalho duro da prática e do discernimento maduro. Um excelente ponto para nortear as nossas reflexões daqui para frente. A maturidade se prova na ação. Sem dúvida. Fica aí a reflexão para todo mundo. Bom, nós agradecemos imensamente a companhia de todos em mais este momento de estudo rigoroso e de reflexão profunda nas nossas fontes. Que Deus abençoe todos.